Vamos iniciar, tá? Em meio ao cerrado, sob o céu a se estender, o trabalhador Calunga levantou sua nascer. Entre rios e matas, sua história entrelaçar, na lida diária, um legado a semear. Calunga, guardião do chão sagrado, nas veredas da vida, seu destino é traçado. Na roça, no trato com a natureza, a alma se entrelaça, fortalece a certeza. Caminhando na terra, herança ancestral. O trabalhador rural Calunga, vital e leal. Entre o milharal e o arroz, a colher cultiva as tradições. Faz do suor o seu viver. Na beira do rio, na sombra do jatobá, um guardião Calunga pretende preservar. O cerrado a dança toda a crença de herdar. Com as mãos firmes, com raiz na terra, cuidado do sol. Com amor que não se encerra. Calunga. No campo em cada nascente, tece a vida, resistente e persistente. No coração do Brasil, ecoa um cantar. Da cultura calunga, vindo anunciar. Que o cerrado e a história temos muito que nos orgulhar. Nesses pequenos palavreados, eu vim me pronunciar que meu legado é ancestral e eu vou valorizar. O Calunga é manifestações culturais. Calunga representa lugar histórico. Calunga é valorizar a si mesmo. Calunga é persistência. Calunga é resistência. Prontinho, eu acho. Gente, conseguiram, né? Escutar? Ok, obrigada, Gabriela. Palmas, então, para o vídeo, para as meninas e todos que fizeram esse vídeo lindo aqui para a gente. Que bom que nós estamos aqui e sejam todos bem-vindas e bem-vindas. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje, recebendo aqui com uma imensa satisfação e alegria o nosso companheiro, colega, professor, amigo. Diz que quem tem um amigo tem tudo, né, Paulo? Então, nós temos esse privilégio, essa alegria da gente ter amigos queridos, companheiros, estudiosos, professores da educação do campo por esse Brasil inteiro. E temos também, por isso, a oportunidade de organizar momentos como este, em que nós podemos compartilhar dos conhecimentos, das experiências, de tudo aquilo que nos faz sermos, né, cada vez mais e sempre militantes e da educação do campo no Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo. O Paulo é professor da Universidade Federal do Maranhão. Depois ele vai se apresentar melhor como ele quiser. E da Universidade Federal do Maranhão. E ele acabou de concluir seu doutorado. E ele foi o... Ainda não, Paulo? Ainda não, falta um pouquinho ainda. Já estou Tem até abril do anunciando próximo que é... ano. Hã? Eu tenho até abril do próximo ano ainda. Mas já estou anunciando que é para o universo conspirar a favor. Então, assim, nossas boas-vindas a você, Paulo. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigada a todos vocês, professores, professoras,
de Cavalcante, de Campos Belos, de Teresina de Goiás, das nossas escolas quilombolas. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas, as nossas professores e professores aqui do Distrito Federal, das nossas escolas do campo, do nosso programa Escola da Terra. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje, nosso bate-papo de hoje, nosso diálogo com o Paulo. E nós convidamos, porque o Paulo acaba de lançar, junto com um coletivo de professores e professoras, este livro aqui que se chama O Livro da Realidade. É um livro organizado por ele e outras 4 professoras, mas escrito por mais de 20 educadores e educadoras de uma escola, né? O livro se chama O Inventário da Realidade e a Realidade Inventariada na Escola de Ensino Médio Florestan Fernandes, no assentamento Santana, no município de Monsenhor Tabosa, no Ceará. Então, o que nós vamos ter hoje aqui é um diálogo sobre uma experiência, sobre um trabalho organizado há muito tempo e é um farol para nós quando professores e professoras se dedicam a escrever sobre o que fazem, né, Paulo? Que todos nós podemos fazer e devemos fazer isso. Tudo que nós conhecemos como livros, escritos, são daquilo que as pessoas fazem no dia a dia, né? No seu trabalho, na sua experiência profissional e no seu compromisso com transformar as escolas e as escolas do campo, as escolas dos territórios quilombolas, ou dos territórios das águas, das florestas, as escolas indígenas. E eu gostaria de fazer uma introdução aqui à fala do Paulo com aquilo que está no prefácio do livro, que foi escrito pelo Marcos Guerck, nosso também querido e grande amigo e companheiro lá do Paraná, que ele escreve assim, nesse prefácio, que eu achei também muito carinhoso e muito significativo para a gente já ir esquentando aqui os nossos tambores para a nossa aula de hoje. E o Marcos escreve sobre o livro, um pedacinho, ele escreve assim: realidade inventariada, não inventada, pelos estudantes do ensino médio, educadores e educadoras das escolas de ensino médio do campo do Ceará, o movimento social e demais intelectuais, desde a pesquisa da realidade, torna-se um trabalho pedagógico rigoroso e profundo na produção do conhecimento, sua sistematização, organização, publicação em forma de livro e na distribuição. E ele continua dizendo, Marcos, trabalho que deveria ser frequente na vida das escolas e dos escolares. Escrever livros, passe aqui algo extraordinário. Parafraseando Che Guevara, quando o extraordinário se fizer cotidiano, é a revolução. Portanto, esse grupo de escolares, estudantes e professores, ao publicar a obra, fazem revolução. Então, com esta pequena parte do prefácio ao livro, do livro da realidade, a gente quer dar início, então, a esse diálogo aqui com o Paulo. Nós já combinamos os tempos aqui pelo Zap, então não vou precisar repetir aqui. Nós vamos ter a fala do Paulo e o chat está sempre aberto para comentários, para questões, para perguntas, para dúvidas, para curiosidades, enfim, o que vocês quiserem perguntar. O Marcelo vai estar aqui com a gente, a Gabriela também ajudando, né, a ver o que aparece no chat, mas depois também a gente vai abrir para quem quiser fazer as perguntas pessoalmente para o Paulo. Paulo, contigo então, meu querido, fique à vontade, a palavra está com você. Muito bem. O capital diz latifúndio, dizemos reforma agrária. Somente com a agroecologia venceremos o agronegócio. Suas sementes transgênicas não germinarão, e a vida brotará de nossas crioulas, produzindo alimentos saudáveis. As cercas não tomarão nossas terras,
e a terra se revigorará em abundância livre de venenos. O capital diz educação empresarial. Dizemos educação do campo. Não será o mercado nosso pedagogo. Não compararemos a educação aos quilos nos shoppings. Nossas escolas, algoz não fechará, porque nem portas, nem muros, nem mortos, não mais corpos para as engrenagens da ganância, porque em nossas escolas forjaremos homens e mulheres, lutadores e lutadoras, construtores e construtoras do futuro. Uma boa noite a todos, todas, todes. Dizer que é sempre uma alegria poder se encontrar, ainda que remotamente, poder conversar sobre as coisas, né, que a gente faz e constrói juntos, juntas, né? E é nesse sentido que estou aqui nesse encontro com vocês, né? Então, de vez em quando, eu e Clarice temos a oportunidade de fazer algumas dobradinhas, né, de trabalho, de encontros e colaboração de trabalhos, e é sempre, para mim, uma alegria essas oportunidades. E também porque acho importante a gente poder ir se encontrando e conversando, né, e trocando um pouco o que a gente está construindo, né, compartilhando o que a gente está construindo. Então, eu introduzi com esta reflexão poética, né, porque ela, de certo modo, ela traz um pouco o sentido no qual se insere esse trabalho, né, que a gente está aqui socializando, né, que é este sentido de tomar a educação, né, como uma tarefa que é política, né, uma tarefa de formação de seres humanos, né, para a emancipação, para uma nova sociedade. É assim que compreendemos, e é nesse sentido, né, que se insere essa construção, né. Eu organizei um roteirozinho, né, para que, na verdade, eu vou seguir a conversa, de certo modo, me orientando pela sequência do livro, porque ele foi organizado com uma intencionalidade que penso que é muito adequada para orientar a nossa conversa, né? Então, eu vou compartilhar, porque tem algumas imagens também que acho que ajudam a gente aí fazendo a leitura, enriquecendo a conversa, né? Eu só queria que me confirmasse se estão visualizando bem. Alguém, por gentileza. A gente Agora sim, Paulo. Tá direitinho. estamos. Tá Está ótimo. direitinho, né? Pronto, perfeito. Uhum. Então, eu queria, antes de entrar no livro, na verdade essas coisas vão se misturar, mas eu queria, antes de entrar no livro propriamente, fazer uma breve introdução contextualizando a história do livro, né? E vocês vão ver que, de certo modo, isso vai aparecer depois, mas acho que ajuda, né, trazer já antecipadamente um pouco o contexto, né? Então, Clarice já na sua apresentação já situou, né? Então, o livro da realidade, ele é uma produção coletiva, né? Houve um grupo de professores, eu e algumas professoras, né? Professores, professoras que estão no chão das escolas, que estão nas universidades, que estão na militância com os movimentos sociais, sobretudo com o MST, que é um movimento que está envolvido nessa experiência de escola, dessas de outras escolas no Ceará, né? E essa construção coletiva, ela surgiu inicialmente com a intenção de qualificar o inventário da realidade que a gente vinha construindo, né? Então, a escola Florestan Fernandes, né,
é uma escola que faz parte de um conjunto de escolas que temos hoje no Ceará. Hoje são 12 escolas de ensino médio em assentamento de reforma agrária. Até 2010 não tínhamos nenhuma escola de ensino médio em assentamentos, né? A partir da luta do MST, de lá para cá são 12 escolas. Essas escolas vêm disputando, na verdade, né, um projeto de escola, tensionando o Estado, são escolas públicas da rede estadual de educação, né, mas que vem se organizando a partir do movimento, vem se organizando numa rede de escolas, né, num conjunto de escolas organizadas politicamente, como um coletivo, e vem construindo um projeto que tem uma identidade, uma unidade nesse conjunto de escolas, né? E nessa caminhada, um dos elementos fundamentais dessas escolas é justamente o vínculo da escola com a realidade, né? Compreendendo a importância da escola e do conhecimento escolar para a compreensão da realidade, né? E, consequentemente, para incidir de forma qualificada sobre essa realidade, né, a fim de transformá-la. Então, é com essa preocupação de como a escola se apropria, né, como o processo educativo escolar consegue estabelecer esse diálogo com a realidade, que, no primeiro momento, nós buscamos a referência freiriana. Né? Nos primeiros anos das escolas, nós buscamos nos orientar a partir da ideia de temas geradores, né? Mas havia uma dificuldade de articular. Em geral, era como se, talvez, pode ser por limites mesmo na implementação, mas havia uma desconexão entre as aulas, né, da programa curricular do ensino médio, né, e o trabalho com os temas. E muitas vezes o trabalho com os temas ele não abarcava a realidade, ficava no tema, no assunto, né? Até que de 2012, a partir de 2012, com a contribuição do Marcos Guerck, e a partir inspirado em umas experimentações que a MST vinha realizando em algumas escolas, sobretudo no sul do país, no Paraná, principalmente, né? E inspirados na pedagogia socialista, na organização do ensino complexo, né? Nós começamos a fazer este diálogo, né? E introduzindo elementos que nos aproximassem dessa perspectiva, né? E aí começamos a trabalhar com o inventário da realidade como uma ferramenta pedagógica que permitia fazer uma investigação da realidade, organizar, né, informações da realidade, construir um acervo organizado dos elementos da realidade para, a partir desse acervo, estabelecer, né, ter uma organização dos principais fenômenos da realidade do entorno da escola para, a partir daí, estabelecer um diálogo, sobretudo no planejamento pedagógico, né, com a realidade. Então, essa era a primeira intenção. E, nesse movimento, começamos a fazer a pesquisa e organizar o inventário, usando diversos materiais, mas, sobretudo, sintetizando num quadro, né, como uma tabela. Mas, nas discussões, sobretudo de 2015, a partir de 2015, começamos a fazer uma provocação, né? E, nessa época, eu acompanhava as escolas, né, a partir do trabalho com o setor de educação do MST, nós acompanhávamos as escolas e começamos a fazer essa provocação sobre a possibilidade de nós qualificarmos este inventário, né, avançar na qualificação do inventário, de modo que nós tivéssemos
acerca de cada fenômeno ou cada porção da realidade, nós tivéssemos uma sistematização mais detalhada, né? Então, provocamos as escolas, e essa foi uma escola que, naquele momento, avançou um pouco mais nessa direção, a, a produzir, ao invés de construir apenas um quadro, identificando as porções da realidade, os elementos da realidade, a fazer um esforço de detalhar melhor cada elemento, fazer uma descrição, né? Produzir um texto descritivo. E daí pensamos que poderíamos organizar esses textos não mais num quadro, mas num livro, né? De maneira que cada porção, ao invés de ser apenas um item de uma tabela, como assim ficava sistematizada naquele momento, ela se transformaria num pequeno texto, né, que iria compor o livro da realidade. Então, no primeiro momento, a ideia era essa, né? Seria apenas uma forma de sistematizar melhor os dados da pesquisa realizada por ocasião do inventário da realidade. E no percurso, né, na medida que fomos organizando, encontramos muitas dificuldades e fomos também identificando a necessidade de não só sistematizar a realidade, mas também sistematizar a experiência, né? Então, trazer um pouco a experiência. Até que chegamos, então, nesse formato, né, do livro que tem duas partes, né? Essa primeira parte que, que traz um pouco a concepção, contextualiza as origens do inventário e traz a experiência, né, da Florestan Fernandes, situada nesse movimento no estado do Ceará, com o inventário, e uma segunda parte que traz, aí fomos reduzindo, iniciamos no primeiro momento identificamos mais de 30 porções da realidade que começamos a trabalhar, inclusive no primeiro momento, o trabalho de detalhamento era feito envolvendo os estudantes, num trabalho de escrita e reescrita, né? Então, isso, na verdade, nós não conseguimos, ao final, ter os textos produzidos com os estudantes, né? Foram limites daquele momento, a experiência, ela segue, e o livro, ele traz a experiência num dado momento, né? Então, para o livro, não conseguimos trazer os textos produzidos pelos estudantes, os próprios professores se organizaram em grupos e começaram a se debruçar, escolhendo alguns daqueles aspectos, e chegamos a 14, né, 14 porções que, no nosso entender, eram representativas da realidade inventariada. Mas, no primeiro momento, eram, se não me falha a memória, 36, chegamos a 36 textos na primeira versão, né? Então, é um pouco isso do que se trata esse livro, né? Então, no primeiro momento, a ideia era somente ter na escola um, um material com um melhor detalhamento do inventário realizado pela escola, e depois avançamos para essa ideia de sistematizar a própria experiência, né? E construir um livro que contribuísse com o próprio processo formativo, o conhecimento sobre a realidade local deste assentamento, né, da escola e do assentamento, mas também contribuísse com a socialização dos aprendizados construídos nessa experiência, tanto para a própria escola, né, para o futuro, para as demais escolas do Ceará, enfim, para outras escolas, outros sujeitos que tenham interesse, né? E este encontro, de certo modo, ele ajuda a cumprir a intenção, né, dada ao formato final do livro, né? Então, como foi dito, e a gente traz aí esse conjunto de educadores, escritores, né, educadores e educadoras, foram professores e professoras da Escola Florestan Fernandes, que ao longo do processo, esse processo de escrita do livro, ele levou alguns anos, porque em alguns momentos
e aí são os limites, né, local. A maioria dos professores dessas escolas, dessas 12 escolas, não só da escola Florestan Fernandes, eles são contratados temporariamente. Nós temos menos de 10% dos professores efetivos, né? Isto é um grande desafio. Então, há uma rotatividade considerável. E isso fez com que nós tivemos que retomar, reiniciar algumas vezes essa tarefa, né? E aí alguns desses educadores estiveram presentes no momento, outros entraram no outro momento, mas o fato é que ao longo do percurso nós tivemos muitas mãos, né? Além, nós não conseguimos trazer para cá, mas além do próprio trabalho com os estudantes num primeiro momento, né? O livro, como falei, ele tem uma introdução, né? Um texto introdutório que situa a experiência, né, na luta por reforma agrária e por educação do campo, realizada pelo MST no Ceará, né? Então, o texto introdutório procura recuperar um pouco dessa história, né, do MST no Ceará, sua luta por terra, por reforma agrária e por educação, e situar a conquista desse conjunto de escolas e o processo de construção coletiva de um projeto de escola e de luta pela manutenção dessas escolas, né? E duas partes. A primeira parte trata do inventário, né? Que tem 5 capítulos. Esses 5 capítulos foram escritos, sobretudo, pelos 5 organizadores, mas também envolveu outros professores das escolas em alguns capítulos, né? Então, o primeiro situa a pesquisa, traz a discussão sobre a pesquisa como princípio educativo na educação do campo e na experiência do MST. E esta compreensão da pesquisa como princípio educativo ela é fundamental, né, para a abordagem que a gente tem dado ao trabalho com o inventário da realidade. O segundo capítulo apresenta o inventário propriamente, buscando suas origens na pedagogia socialista, como essa experiência ela é ressignificada no Brasil a partir de um esforço de elaboração do MST com o trabalho da organização do ensino por complexos, né, realizado no Paraná e reunindo um conjunto de intelectuais também que se debruçam sobre pedagogia socialista, o professor Luiz Carlos de Freitas, a Roseli Caldarte, dentre outros e outras, e mais um conjunto de educadores e educadoras. Então, fizeram um esforço de elaboração, a partir do MST, né, de uma proposta original, inspirada na pedagogia socialista, mas que tem sua originalidade com a organização do ensino por complexo e com o trabalho com o inventário da realidade. Então, nós partimos daí, e a experiência do Ceará, embora se inspire, né, nesse percurso, esteja citando esse percurso, mas ela também vai ter sua particularidade, né, é uma experiência que também vai significar esta ferramenta, essa abordagem, a partir da realidade das escolas do Ceará, né, e da Florestan Fernandes. O capítulo 3 apresenta a escola, situa o seu contexto, a sua história, a sua trajetória, e apresenta o projeto pedagógico da escola, né, que tem alguns elementos que são comuns ao conjunto de escolas, né, das 12 escolas que me refiro, nos assentamentos de reforma agrária do Ceará. O quarto capítulo apresenta particularmente o trabalho com o inventário, no processo de construção do inventário e de uso pedagógico do inventário. E o quinto capítulo socializa algumas práticas pedagógicas específicas do trabalho com as áreas de conhecimento, vinculando com a realidade a partir do uso do inventário. Então, com isso, nós procuramos compartilhar um pouco as referências, né, históricas, teóricas, políticas e pedagógicas que orientam o trabalho com o inventário e trazer a própria experiência. A segunda parte, né, a realidade inventariada, apresenta a realidade
do território onde a Escola Florestan Fernandes, né, é o território, sobretudo, do assentamento de Santana, e aí destacando, também, como já citei, essas 14 porções da realidade, elas não dão conta da totalidade, elas são representativas, né, da realidade pelas limitações mesmo, né, objetivas da produção do livro, né? E depois foi uma batalha para conseguir, de fato, ter a publicação do livro, que foi assegurado finalmente pela Secretaria de Educação do Ceará, né? Então, na sequência, eu queria agora fazer um breve comentário, né? Eu, na verdade, de certo modo, eh, fiz um brevíssimo, mas ainda comentar um pouco mais, fazer alguns destaques sobre em torno de cada um dos capítulos do livro, né? Detalhando melhor, procurando trazer mais elementos para a compreensão da apresentação. Então, no capítulo introdutório, né, que trata do MST e a luta por reforma agrária e educação do campo do Ceará, a principal ideia que a gente quer trazer é essa, de que essa experiência, que é uma experiência pedagógica, né, que chega ao nível mesmo do detalhamento didático, né, a experiência escolar, ela é uma experiência que só é possível desde a sua origem e só continua existindo porque ela está inserida numa luta social, né, conduzida por um movimento social, né? Então, essa escola, a Escola de Santana e essa experiência, a Escola Florestan Fernandes, do assentamento de Santana e essa experiência estão situadas, né, fazem parte da luta e da organização do MST no Ceará, né? E para dizer disso, não é apenas uma luta de origem, é uma luta que garantiu a conquista da escola, né? A forma escolar, as condições objetivas, elas são mantidas dia a dia, ano a ano, né, no processo organizativo inclusive, a possibilidade de nós termos um coletivo de coordenação estadual dessas escolas, que é uma instância organizada pelo setor de educação, né? E, de certo modo, disputa a direção político-pedagógica dessa escola com a própria Secretaria de Educação, né? Então, é um instrumento de auto-organização dos educadores e educadoras dessas escolas que só é possível, né, na nossa experiência, só tem sido possível pela experiência do MST. Essas duas fotos, elas são da Jornada de Luta de 2024, 17 e 18 de abril recente. Esse conjunto de escolas ocuparam a Secretaria de Educação, né? Essas fotos são da ocupação da Secretaria de Educação, feita por professores e estudantes dessas 12 escolas, a fim de garantir, desde condições elementares, como servidores, professores que faltam nas escolas, a condições mais estruturantes, como concurso para professores, uma institucionalidade, né, para esse conjunto de escolas, e que é uma experiência que já nós estamos com 14 anos, desde a primeira escola, que iniciou em 2010, né, mas que ano a ano é mantida a partir aí, né, da luta desse processo organizativo, né? Então, esse é o espírito, né? É o sentido que a gente traz com este capítulo introdutório, né? E para nós, ajuda a pensar, né? Que a educação do campo, ela, uma vez que ela é uma política que interessa, sobretudo, aos trabalhadores e trabalhadoras do campo, aqueles que vivem e trabalham no campo, que não é a força hegemonia no Estado brasileiro, né? Ela só é mantida na medida da capacidade de organização de, né? Então, na primeira parte, a pesquisa, né? O primeiro texto da primeira parte, né, ele vai fazer essa reflexão sobre a pesquisa no MST, né, como, ao longo da trajetória do MST, o movimento vai identificando e vai inserindo dentro da sua pedagogia, né, a pesquisa como um elemento importante, né,
e a concepção de educação do campo, quando se constitui é, é, neste movimento, né, ela também vai tomar a pesquisa como um princípio educativo, né, entendendo que é tarefa da escola que educa, sobretudo a classe trabalhadora, no nosso caso a escola do campo, né, é tarefa educar esses sujeitos para se apropriarem de um conhecimento que permita compreender melhor a realidade, né? E compreender melhor a realidade exige um esforço de pesquisa. Então, entendemos que a escola precisa tomar a realidade como objeto de interesse, né? Se existe um conjunto de conteúdos, né, de base científica, artística e filosófica que dão a especificidade da educação escolar, uma vez que a escola é o lugar por excelência onde nos apropriamos desses conhecimentos, entendemos que, para a classe trabalhadora, o sentido de apropriar-se desse conhecimento é que eles, na verdade, tratam-se do conhecer a realidade. Esses conhecimentos são conhecimentos sobre a realidade, né? E para isso, a pesquisa, ela, por um lado, permite eh, a, que os sujeitos do campo, né, se apropriem de fundamentos, de metodologias, ainda que nos limites, né, do nível médio, do ensino médio, que é o caso, mas que eles reconheçam a importância e a necessidade de se apropriar, né, de fundamentos científicos e de métodos, né, que permitam compreender a realidade para além da sua aparência, né? Então, a pesquisa, ela, por um lado, contribui com essa formação dos sujeitos pesquisadores. Nesse sentido, essas escolas, elas têm o inventário da realidade como uma estratégia de pesquisa, elas têm um componente curricular específico para o trabalho com a pesquisa, né, de introdução à pesquisa e de organização à pesquisa. Ela tem um trabalho de conclusão de cursos, os estudantes, ao final do ensino médio, apresentam, ao longo do ensino médio, eles desenvolvem um esforço nos limites possíveis do ensino médio, mas um esforço de pesquisa, e apresentam um trabalho de conclusão de curso, né? E ao longo de todo o ensino médio, há essa preocupação de que eles não só se apropriem dos conhecimentos, né, escolares, mas que eles também consigam mobilizar esse conhecimento para, ao final do ensino médio, ter uma compreensão mais aprofundada, né, mais ampla da sua realidade, né? Então, o primeiro texto vai tratar um pouco dessa perspectiva. Em seguida, né, nós trazemos a pedagogia socialista, sobretudo os elementos que inspiram o currículo dessas escolas, né? Então, uma das referências pedagógicas que o movimento, que o MST, assume na sua pedagogia, e que a Escola de Santana, né, e esse conjunto de escolas se inspiram no seu projeto curricular, né, dentre outras referências, além da educação popular, né, da pedagogia do movimento em si, em elementos da pedagogia socialista, né, entre os quais o trabalho socialmente necessário, o trabalho como princípio educativo, sobretudo o trabalho socialmente necessário, o vínculo da escola com a realidade, os processos de auto-organização dos estudantes e dos demais sujeitos da escola e a organização do ensino por complexo. Então, é nessa direção, são categorias da pedagogia socialista russa e que inspiram, né, o nosso trabalho. O inventário da realidade, ele é tomado nessa perspectiva, né? E este capítulo vai trazer isso, né? Trazer este movimento desde a proposta russa, a elaboração mais ampla que a MST tem feito no Brasil
a partir da experiência do Paraná e a especificidade do Ceará a partir da experiência de Santana, né? Em seguida, a gente apresenta a escola, né? Um pouco o contexto da escola, a sua estrutura organizativa, a sua trajetória, seu projeto pedagógico. Aqui eu destaquei um quadro que tem neste capítulo, onde nós apresentamos um pouco os principais elementos, digamos assim, modificadores do currículo hegemônico do ensino médio, né, das escolas de ensino médio no Ceará, né? Então, no currículo dessas escolas, nós temos uma preocupação, né, desse vínculo com a realidade, e nesse sentido, talvez esse quadro colocar as coisas nas caixinhas, porque algumas dessas coisas, né, estão relacionadas, mas o inventário da realidade tem esse objetivo, né, um esforço investigativo sobre a realidade. O campo experimental, que é uma área de produção vinculada à escola, cada escola tem uma área de produção de 5 a 10 hectares, né, onde nós temos atividades de trabalho e permitem estabelecer essa relação com o trabalho no assentamento, né? Temos inserido 3 componentes curriculares na parte diversificada do currículo, né, que nós denominamos de componentes integradores, né? Um denominado práticas sociais e comunitárias. Nesse, a gente organiza os processos, a gente trabalha os processos organizativos, né? O vínculo com a luta social e as práticas organizativas do território, a mística, então, toda essa parte da formação, né? A cultura, toda essa articulação do ensino com as práticas sociais para além do trabalho, com as diversas experiências culturais para além do trabalho, são organizadas principalmente através desse currículo, que é um componente que se articula com os demais, né? É um tempo educativo de natureza muito mais prática, mas é um tempo educativo que procura integrar o estudo com essa dimensão da realidade. O componente de organização do trabalho e técnicas produtivas é o tempo educativo, sobretudo de organização do trabalho na escola, né? Cada componente desse tem um educador responsável. O de OTTP, nós temos nas escolas um educador da área de ciências agrárias. E projeto de estudo e pesquisa é o componente que organiza a pesquisa, é o principal espaço de coordenação do inventário e de formação de iniciação, né, a pesquisa, e desse processo de pesquisa que é conduzido ao longo do curso, que culmina com o trabalho de conclusão de curso. Há uma organização por área de conhecimento inicialmente. Hoje, a gente, avançando para a organização por complexo, a gente tem ultrapassado mais essa organização por área. A organização é disciplinar, nós temos professores por disciplinas, mas eles se organizam coletivamente, principalmente por área, né? Hoje, com alguns agrupamentos que ultrapassam os limites das áreas. E nós temos uma organização em diversos tempos, desde o tempo aula, né? Então, para garantir esses tempos, desde a origem, essa escola ela tem uma carga horária ampliada, né? São 7 turnos, né? 7 turnos de aula. Então, 3 dias ele só tem um turno e 2 dias tem aula em tempo integral, né? Nesse momento, está se ampliando, está se avançando para a organização em tempo integral, estamos dialogando com algumas experiências com pedagogia da alternância, então, vivemos um momento de transição, mas o fato é que o tempo é ampliado para dar conta de uma diversidade de experiências, e, sobretudo, esses 3 componentes, práticas sociais comunitárias, OTTP e PEP, eles permitem essa organização desses outros tempos educativos. Então, aqui algumas imagens que apresentam um pouco a estrutura física e alguns processos educativos, né? Então, são escolas que têm uma boa estrutura física, né? Com laboratórios, com quadra coberta, né? Com salas amplas, e tem outros espaços criados, como cada uma tem geralmente uma árvore. No caso, lá em Florestan Fernandes,
Tem a Iburana do Saber, né? Que é uma árvore que é tomada como espaço educativo. Tem a área produtiva, né? As lutas, os processos organizativos. Então, esse é um pouco a ilustração dessa escola. Então, o inventário da realidade ele é construído dentro deste currículo, né? É, com essas possibilidades que nós temos. Tem um capítulo, né? O quarto capítulo, da parte 1, ele vai apresentar como o inventário tem sido construído, né? Então, a gente tem partido de roteiros, né? Num primeiro momento, nos primeiros anos, houve um esforço maior de construir um inventário. Agora, a gente tem anualmente, sobretudo com as turmas dos primeiros anos, um processo de atualização do inventário, de estudo do inventário e de atualização, né? No primeiro momento, o inventário ele permitia a produção de diversos materiais, né? Mapas, fotografias, né? Maquetes, então havia uma série de produções, mas havia uma sistematização inicial em forma de tabela, né? Tentando agrupar as fontes por categorias maiores, né? Então, era uma forma de organizar as posições da realidade, e esse quadro era para nós um recurso pedagógico que permitia olhar para os principais elementos da realidade e, a partir de uma discussão que geralmente envolve a comunidade, se elegia as principais pulsões que seriam trabalhadas em um determinado período, né? Observe que, para nós, o inventário ele, ele é desenvolvido com três finalidades principais. Uma primeira é esse esforço de educadores, né, e estudantes, né, da comunidade escolar, inclusive envolvendo a própria comunidade, de um esforço de olhar de modo mais apurado para a sua realidade e procurar organizar, sistematizar os elementos da realidade. Então, o primeiro objetivo é isso. Consideramos que é importante que a escola contribua, né, para que os estudantes conheçam melhor sua própria realidade, né? Então, tem essa finalidade. Tem uma segunda finalidade que é do ponto de vista didático mesmo, né? Se apropriar de elementos da pesquisa, fazer sistematizações usando as diversas linguagens, produzir textos, fazer poesias, fazer desenhos, produzir mapas, né? Fotografias. Então, as várias disciplinas, através do inventário, né? Permitem o trabalho usando diversos gêneros textuais e diversas linguagens, e tem esse objetivo pedagógico de subsidiar a organização do trabalho docente, né? De modo que, levantado o inventário, né, sistematizados os principais elementos, feita uma discussão, geralmente um seminário com representações, com assentamento, discutindo as principais questões daquele momento, são elencadas as porções, né? E aí, naquele momento, por exemplo, aí tem um quadro, esse quadro daqui da direita, né? É um exemplo do período 2016 e 2017, a Escola Florestan Fernandes elegeu essas porções como porções principais que seriam trabalhadas, né? E relacionando com as séries e os períodos, né? Aqui eu não trouxe, mas no livro a gente traz. Para fazer isso, a gente faz uma discussão de estabelecimento de vínculo entre a porção e as disciplinas. Então, cada disciplina, por exemplo, a questão da água, né? Então, olhar para os diversos componentes curriculares, que conteúdo do primeiro, do segundo, terceiro ano tem maior possibilidade de contribuir com a compreensão, né, do fenômeno, das questões que estão colocadas em torno da água na realidade do assentamento.
Então, o trabalho com aquela porção, a definição de que série, né, em que período, a gente leva em conta isso, né, que disciplinas, né, as disciplinas, as séries, os períodos onde a gente verifica que tem uma maior potencialidade. Algumas porções dessas são trabalhadas por todas as turmas, todas as séries, outras só por uma série, só num determinado período. Então, é assim que tem se utilizado pedagogicamente as porções, né, para orientar o trabalho. E o trabalho é organizado em dois sentidos, tanto no planejamento de atividades comuns, né, que são voltadas muito mais para se relacionar com a realidade em si. Essas atividades comuns, em geral, são de pesquisa de práticas sociais e comunitárias e de trabalho, né? Então, esses três componentes são os principais, a principal estratégia que possibilita esse trabalho comum, né? O trabalho interdisciplinar, e tem um trabalho que é feito a partir de cada disciplina, né? Uma abordagem multidisciplinar em torno daquela questão a partir da contribuição de cada disciplina, né? Então, esse quarto texto da parte 1 trata disso. No quinto texto, nós trouxemos três exemplos, né, organizados nas três, um de cada área, né? Selecionamos três exemplos de atividades, uma com as plantas medicinais, os saberes ancestrais e o conhecimento escolar, que foi organizado principalmente pela área de ciência, natureza e matemática, mas envolveu também outras áreas, outras disciplinas. O projeto Sacola Ecológica, né, que tinha como foco o trabalho com lixo e a reciclagem de materiais de plástico, que também acabou envolvendo, mas foi organizado, sobretudo, pelos os docentes e nos componentes da área de ciências humanas e sociais, e o estudo de linguagem do território camponês, né, que se deteu muito mais em torno do trabalho, né, com as diversas linguagens, né, em torno das temáticas, das questões da produção textual, das produções a partir das diversas linguagens, né, considerando as porções elencadas naquele período, né? Então, aqui, observe que as experiências que trazem nesse capítulo, elas nos permitem perceber dois movimentos que acho interessante. Um primeiro é que a organização interdisciplinar, ela não é apenas uma questão didática, né? Ela é uma necessidade posta pela realidade. Quando a gente toma a realidade como objeto, né, a realidade ela é interdisciplinar, né? Então, a abordagem interdisciplinar é uma possibilidade, é uma exigência, entendemos aqui, uma exigência para potencializar o trabalho com a realidade. E a outra consideração é que essas ações não se encerram na escola e acabam envolvendo os outros sujeitos. Foram ações desenvolvidas com a bodega comunitária, com a associação de moradores, né? Com as mulheres que trabalham, que têm o conhecimento da medicina popular, porque são questões, né, que não são só da escola, são questões sociais. E, embora fossem práticas educativas, mas eram práticas que tinham um interesse concreto, né? Considerando aí a noção de trabalho socialmente necessário, são práticas que se debruçavam sobre necessidades concretas e, portanto, envolviam os sujeitos para além da escola, né? Então, aqui algumas imagens, né, que retratam um pouco a realidade inventariada, né, que é o que traz a última parte do livro. Aqui nós temos essa primeira foto, ela é uma exposição nesse momento de socialização, no seminário, nesse ponto de socialização do inventário, né, foi feito num espaço
do assentamento, fora da escola, né, e nessas árvores que tem uma boa sombra, foi feita uma exposição de fotografias, né, sobre os vários aspectos da realidade que foram construídas nesse processo, né, de construção do inventário. A segunda figura é um mapa que também foi construído, mapa do assentamento, que foi construído nesse processo como produto, né, como atividade desse processo de inventário. E aí um pouco alguns espaços, né? Estamos falando aí de um assentamento no semiárido, no sertãozão do Ceará, né? Os processos organizativos, processos produtivos, a bodega comunitária, né? A associação, enfim, um pouco da ilustração desse processo, né? Então, é isso, né? É, obviamente que, como o livro trata de uma experiência, da sistematização de uma experiência concreta, né? No seu curso, ele tem limites que são da própria experiência, tem limites que são da própria sistematização, né? Mas nós consideramos aí, dialogando com a fala do Marcos que Clarice trouxe, né? Que está no prefácio, consideramos que a grande virtude do livro é justamente essa, né, de inspirar. Acho que o livro quer inspirar, e a grande contribuição dele é inspirar para que a gente possa fazer da atividade educativa, do nosso trabalho docente, né, um trabalho criativo, né, que a gente possa se encorajar, né, a essa tarefa de produzir conhecimento nos limites históricos que estão postos, nas condições que a gente tem, né? Mas a gente fazer esse esforço, eu acho que é importante, e eu acho que o livro ele quer contribuir com isso, incentivar outras escolas, outros educadores e educadoras nesse esforço da gente produzir conhecimento, sistematizar nossas experiências, né? E escrever livros, né? Então é isso. E no mais, eu acho que vale. Eu sou suspeito de ser isso, mas acho que vale a leitura, né? É isso. Passa então a coordenação e a gente segue o diálogo. Muito bom, Paulo, muito obrigada. Acho que você trouxe elementos que introduzem o tema para quem está chegando agora no tema, traz questões novas e provocadoras para quem já está trabalhando com isso, né, há mais tempo. Eu acho que seria bom a Gabriela ou alguém, o Marcelo, alguém, talvez a Gabriela, que está na Secretaria de Educação aqui no DF, na função de gestão, falar um pouquinho sobre o trabalho também que já vem sendo desenvolvido aqui com o inventário. Nós estamos tratando de inventário, né, Paulo? Aqui o livro vai além, quer dizer, vai dar o sentido do inventário. O inventário não existe para guardar, né? Não é para ser feito e colocar lá numa pasta e dizer, bom, aqui está o nosso inventário. Ele é uma ferramenta de trabalho para as escolas, para os professores. E isso que você traz, né, de mostrar assim esse percurso assim, né, do trabalho que vocês fizeram, acho que é muito importante para a gente entender e entrar nessa questão do inventário. E até porque nós estamos aqui, Paulo, com um grupo de professores e professoras do DF e um grupo de professores e professoras de Cavalcante, a maioria do território quilombola Calunga, com quem nós estamos, né, trabalhando no Escola da Terra, justamente nessa perspectiva de pensar um projeto pedagógico da escola quilombola, né, da educação quilombola e da escola quilombola. E junto com a Secretaria Municipal da Educação lá também, e aqui a Secretaria de Educação do DF, mas lá ajudar a pensar sobre isso. Então, acho que você traz, e o livro, o bom do livro, eu vou dizer aqui, não sei se posso dizer, Paulo, mas o livro tá, a gente pode compartilhar ele, né? Ele já está aí na rede, em PDF, depois a gente vai
compartilhar com todo mundo. E vale muito isso, porque assim são reflexões de quem está com a mão na massa mesmo, né? Quem está com a mão na terra, quem está com a mão no giz, quem está com a mão nos cadernos, não é ninguém de fora que veio, vamos lá fazer uma pesquisa sobre o que eles estão fazendo lá. Não, eles tomaram para si essa tarefa, como Paulo diz, com todos os limites que uma tarefa como essa tem, mas decidiram pegar para si e se desafiar a fazer. Acho que esse é o princípio fundamental da educação do campo mesmo, se apropriar, construir autonomia, significa você pegar nas mãos a direção do seu próprio destino e dizer, eu posso fazer isso, né? Eu tenho condições, e é importante que é sempre coletivo. No coletivo a gente se desafia, né? A gente encara as coisas assim. Eu acho isso muito legal. Gabriela, você quer falar um pouquinho assim sobre, né, como tem sido feito aqui isso? Depois a gente tem Posso sim, perguntas, Clarice. comentários aqui. Posso sim falar um pouquinho da minha experiência de várias instâncias, né, dentro da secretaria, desde a escola lá em 2012, 2013, né, quando a gente começa a estruturação mesmo da educação do campo dentro da secretaria, e ali em 2015, a perspectiva... Vocês estão me escutando direitinho? Sim, A perspectiva do inventário como essa ferramenta. Eu achei muito bonito quando o Paulo traz, né, da coragem de fazer materiais, né, de trazer ali, de ter realmente essa ferramenta, construir, trazer a história, inventariar essas porções da realidade. Achei muito bonito, Paulo, assim, obrigada por trazer essa experiência. E aqui na secretaria, como eu disse, lá em 2015, a gente começa a trabalhar com isso, com essa ideia do inventariar a realidade, e e aí, desde das orientações pedagógicas iniciais lá, com a proposta pedagógica, que trazia muitas perguntas, era um primeiro documento que foi via gerência, né, de educação do campo, né? Acho que nem era gerência na época da Débora, mas já trazia ali, bebendo da fonte dos movimentos sociais, sabe? Essas experiências. E aí, de lá para cá, hoje a gente tem a perspectiva dos inventários na nossa portaria, que institui a política distrital, a gente tem nas próprias diretrizes, e está às vésperas aí, a Flávia está aí, que foi quem organizou do lançamento do nosso caderno orientador para a estruturação dos inventários das escolas do campo. Então, dentro da própria Secretaria de Educação aqui do DF, a gente tem um respaldo para ter essa coragem ainda mais fortalecida, né, de construir, de ir atrás, de contar as histórias desses territórios. A gente já tem vários inventários iniciados e em processo de, vou botar assim, de maturação, mas né, de concretização. Então, tem muita coisa boa vindo, e as histórias das nossas escolas sendo contadas, dos territórios onde essas escolas estão. Não sei se eu fui muito claro, mas eu acho que é isso, assim, né? O quanto dentro da própria Secretaria de Educação isso vem se fortalecendo ao longo do tempo. Eu estou trazendo ali desde que eu tive esses primeiros contatos com a educação do campo, lá em 2013, 2014, depois com a formação continuada em 2015, que foi o primeiro curso, que o inventário é trazido para nós, para as escolas, como um caminho, sabe, de estruturar, de trazer o pedagógico para o pedagógico ali, para nosso planejamento pedagógico. Então, a gente tem aqui muita gente no nosso coletivo, a própria Dili, que dá a formação na IAP, sobre os inventários, né, das escolas, e a Flávia, que mergulhou aí os últimos tempos.
E a gente segue fortalecendo como um caminho possível, como eu disse, de contar essas histórias. Já tem uns inventários bem bonitos, né, Clarice? Não sei se a gente, em algum momento, pode compartilhar também, trazer. É isso. Tá bom, Gabriela, obrigada. E eu acho que a gente tem uma questão interessante aqui, Paulo, que é o inventário aqui, ele está nas diretrizes da educação do campo do Distrito Federal, né? Como uma ferramenta mesmo, ele está normatizado sobre isso, ou seja, tem um suporte, né? Uma estrutura dentro. Eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo, porque a gente tem uma, uma, uma questão aqui que você colocou, né? Você mostra, por exemplo, que vocês ocuparam a Secretaria de Educação no Ceará, né? Mostrou as fotos, inclusive, da ocupação, e está muito interessante isso. E a gente conhece a Secretaria de Educação do Ceará, de Estado da Educação, ela é a vanguarda daquilo que a gente tem muita crítica hoje em dia, né? Sobre parceria com as instituições privadas, com o empresariamento da educação, Fundação Lehman e outras, nessa busca, nessa corrida pela dita cuja qualidade da educação por meio dessas provas, desse processo avaliativo, sem muito afastando um pouco a escola dessa realidade exatamente disso que vocês estão fazendo. E a gente tem, claro, nas nossas escolas, em relação com o poder público, com as secretarias de educação estaduais, no estado de Goiás, está muito complicado isso, né? Com a introdução do Goiastec, que é a distância, as próprias restrições o caminho e o processo que vai acontecendo dentro da Secretaria, aqui também no Distrito Federal, né, Gabriela? Entrada do SEBRAE nas escolas, né? Agora, assim, pela mão da Secretaria. Como é que vocês conseguiram construir processos como esse, sendo escolas, e é muito importante dizer, né, Paulo, que são escolas estaduais, não são escolas do MST ou de alguém, são escolas públicas estaduais. Como é que vocês conseguiram se organizar para fazer um processo com essa autonomia, com essa capacidade de projeção numa outra perspectiva, num contexto como esse da Secretaria Estadual do Ceará? Depois, pergunta aqui de uma outra professora. Muito bem. Essa é a pergunta que eu estou procurando responder com o doutorado, né? Porque, observe, de fato, essa é uma questão muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que o Ceará é um estado exemplar na política neoliberal de educação, né? E no período em que a gente tem no Brasil um, 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 uma forte ofensiva contra a educação, desmonte da política de educação do campo, né? Se ele pegar de 2010, a primeira escola é inaugurada em 2010. Então, nós estamos falando de um período de 2010 para cá, né? Não é o período que foi no auge da educação do campo no Brasil, é o período em que a gente está no descenso, né, no cenário nacional, com a forte ofensiva e desmonte da política de educação do campo, né? Então, é nessa conjuntura que essa experiência se constrói no Ceará, né? Então, na minha avaliação inicial, nesse primeiro momento, assim, para responder de forma mais simples,
Eu penso que tem uma série de fatores, mas eu queria destacar 3 fatores que penso que contribuem com isso, né? No meu entender, tem a ver com uma sequência, o comportamento, é, o posicionamento político dos governos, né, que estiveram, dos grupos que estiveram no poder no estado de Ceará e desse período para cá. Nós temos Cid Gomes, Camilo Santana, nesse período agora Elmano, que são governos que, de modo geral, manteve uma relação com os movimentos sociais, de modo geral, né, de não enfrentamento, né? Então, ele tem a prioridade de, da política, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz algumas concessões para evitar o tensionamento com os movimentos. Essa é a minha leitura, né? Então, acho que há um comportamento dessa ordem, né? Tanto é que, por exemplo, 14 anos, conseguimos chegar agora na 12ª escola. Nesse mesmo período, o Estado do Ceará ele já vai em quase 200 escolas de educação profissional, com a mega estrutura, com muito recurso, cercando nossas escolas por todos os lados, né? Com o projetozão de educação profissional, né? Aí que a gente conhece. Então, é assim, né? É numa correlação de força em que a gente consegue avançar, mas do ponto de vista da política e da disputa de hegemonia, nós perdemos, né? Esse é um fator. Um segundo fator, penso que há um elemento bastante favorável, que é o fato de não tínhamos nenhuma escola de ensino médio em assentamentos. E desde o início essas escolas nascem da luta, num primeiro momento 4 escolas, né? E depois vão se ampliando, mas desde do primeiro momento, o MST ele consegue, ao mesmo tempo, organizar, né, assumir a liderança de um processo organizativo desse conjunto de escolas, paralelamente à ação do Estado, e consegue também ter uma liderança político-pedagógica intelectual da proposta para as escolas. Então, o Estado não tinha nenhuma proposta para as escolas, né? Para as escolas do campo. E o MST pautou desde o início e acumulou, né? Acumulou um domínio. Tanto é que ao longo desse período, por exemplo, nós temos um processo de formação que acontece todos os anos, as semanas pedagógicas, que reúne, atualmente já são quase 400 pessoas, que reúne todos os professores, funcionários, representação de estudantes de todas as escolas, uma semana, numa escola dessas. Financiado pelo Estado, coordenado pelo MST, e participam desses encontros os técnicos da Secretaria de Educação, das diretorias, das coordenadorias regionais, participam como participantes, né? Então, eles não vão lá para formar, eles vão para se formarem, né? Então, tem participado, ao longo dos 14 anos, eles participam dessas formações, né, com o movimento. Então, de certo modo, há uma sensibilização dos agentes, né, para essa proposta que vem sendo construída. Obviamente que, ao mesmo tempo, eles estão lá com os pacotes deles, né? Então, eu estou aqui contando uma parte da história, mas nessas escolas também tem uma forte presença das agências, dos projetos, né? O diretor de turma está lá, o gestor, né? O projeto de gestão lá do Instituto Ayrton Senna está lá, né? Da Fundação Unibanco, então está tudo lá, né? Então, agora há uma disputa no chão da escola mesmo, né? Há um acompanhamento por parte do movimento,
por exemplo, este coletivo se reúne sistematicamente, pelo menos 3 vezes por semestre presencialmente, e está em comunicação permanente. Então, há uma forte organização do movimento. O movimento conseguiu, que não consegue, por isso não tem conseguido com o ensino fundamental, né? O ensino fundamental é um grande desafio no Ceará. A gente conseguiu organizar, né, ao ponto de compor uma força que disputa no chão das escolas a hegemonia dessas escolas, né? No estado do Ceará a gente perde, mas dentro das escolas há uma disputa, mas nas escolas predomina, há uma forte presença do projeto, né? E desse projeto organizado pelo MST, né? Dos vários sujeitos das escolas, né? Então, é isso, é o que se dá com contradições, né? Mas eu penso que há uma conjuntura que, de certo modo, favorece, e há uma capacidade organizativa do movimento, né, e de liderar intelectualmente um processo, né, que potencializaram esse trabalho no Estado. Mas tem, por exemplo, a questão da institucionalização. Um dos pontos de pauta, dois pontos estruturantes da pauta. Um é concurso para professores das escolas, né? Mais de 90% são temporários. 14 anos já de escolas, né, dessas escolas. E outro é, a gente está com uma discussão de uma lei que institucionalize essas escolas, né? O que a gente está pautando é que o Estado será crie, reconheça na Secretaria de Educação essa rede de escolas como um tipo de escola diferenciado que tem uma legislação estadual e as regulamentos, né? Então, esse é um ponto que está na pauta, né? E vale dizer, nós ocupamos esse ano num ano em que o governador é humano, que tem uma forte relação com o MST, que o MST ajudou a eleger, mas nós compreendemos que, embora, né, o governador tenha afinidade com o MST, a hegemonia da política de educação do Ceará continua sendo a do empresariado, né? Então, a gente entende que não vai avançar se, de fato, não disputar na força, né? Tá bom, Paulo. Tem uma pergunta aqui da Dili, que é aqui do DF. Ela queria muito que você falasse um pouco mais sobre o que significa, na praxis, a pesquisa ser tomada como um princípio educativo na escola do campo, né? Falar um pouco mais disso. Você apresentou, mas falar um pouquinho mais. Ok. Gente, está aberto aí, quem quiser, a gente cabe ainda umas 2 questões aqui, viu? Pode escrever no chat, pode levantar a mão para falar que a gente dá a palavra. Vai lá, Paulo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, a nossa compreensão é que a pesquisa ela é tomada na escola como uma prática pedagógica, né? Então, observe, uma coisa é você pensar a pesquisa, né, como essencialmente ela é, como uma prática social de construção de conhecimento, né? Produção de conhecimento sobre a realidade. Para além disso, nós compreendemos que o esforço sistemático sobre a realidade que a pesquisa nos possibilita, esse esforço ele tem uma potencialidade pedagógica, educativa, né? A pesquisa é uma prática social de construção do conhecimento que é retomada nessas nossas experiências como uma prática pedagógica, né? Uma prática pedagógica onde, no esforço de conhecer a realidade da forma mais rigorosa possível, né? Nós também formamos o sujeito. Ou seja, ao trazer a pesquisa para a escola, nós educamos
um ser humano pesquisador, né? Nós educamos um ser humano que compreende que a realidade não está dada na sua aparência, né? Que ele precisa fazer um esforço rigoroso para ultrapassar a aparência. Isso não é natural, isso é aprendido. E nós compreendemos que introduzir a pesquisa na escola como um elemento pedagógico, uma estratégia pedagógica, contribui nesse aspecto da formação humana, né? Contribui no sentido, por um lado, de formar um ser humano que compreende que a realidade não se permite conhecer, não se revela na aparência, e, ao mesmo tempo, né, nos limites da educação básica, né, que ele consiga mobilizar esses conhecimentos, né, e que ele compreenda, né, aí do ponto de vista metodológico, né, que ele se aproprie minimamente de um conhecimento que permita compreender melhor a realidade. Aí eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive noutra vida como professor de matemática, né, e dando aula particular para uma estudante de uma escola privada, da rede privada, do primeiro ano do ensino médio. E estávamos trabalhando com expressões usando medidas. Eu trabalho com medidas superficiais, transformações de medidas superficiais. Então, era expressões usando decâmetro quadrado com milímetro quadrado, né? Então, era expressões usando esse tipo de elemento. E ela resolvia, né? Aí, no exercício, ela cometeu um erro assim, absurdo, que a resposta não fazia o menor sentido, né? E que me levou à suspeita de que talvez ela não tivesse clareza na realidade do que era aquilo que ela estava fazendo. Aí eu perguntei para ela, não lembro mais o nome dela, me diz uma coisa, que tamanho é um metro? Ela disse, metro é grande. Né? Aí tinha uma régua de 30 centímetros na mesa. Essa régua tem 1 metro? Eu disse, não, ela disse, 1 metro é mais do que essa régua. Essa cadeira tem 1 metro? É mais. Essa mesa tem 1 metro? Eu acho que é mais. Essa porta tem 1 metro? Aí ela ficou na dúvida, disse, não, eu acho que essa porta tem, eu acho que essa porta tem mais de 1 metro. Qual é a tua altura? 1,60 m e tanto. Né? Aí disse, professor, a porta tem mais de 1 metro. Ou seja, ela trabalhava com transformações e tal, mas ela não tinha ideia da realidade, o que significava 1 metro. Ou seja, ela tinha uma relação com o conhecimento escolar alienada da realidade. Pegando esse exemplo da matemática. Ela tinha uma relação com o conhecimento escolar que, para ela, tinha a ver com responder os algoritmos e fazer as provas e passar nas provas. Não tinha a ver com compreender a realidade e intervir de forma mais consciente e qualificada com a realidade, né? Você não encontra 1 metro na realidade, né? Mas o metro permite você organizar a realidade, né? A noção de medida permite organizar a realidade. Então, entendemos que a pesquisa, o trabalho com a pesquisa, ele vai, para nós, ele exige esses 3 movimentos. O movimento de compreender a importância, né, a possibilidade de conhecer a realidade, né, ou seja, ter uma ideia do que é o conhecimento, avançar numa compreensão mais elaborada, né, do que é o conhecimento. O conhecimento não se dá na aparência, exige um esforço de ir além da aparência, e para isso os conhecimentos historicamente sistematizados nos ajudam, né, nos dão elementos para isso, né? Um segundo movimento, esse movimento metodológico, se apropriar, né? Se apropriar de fundamentos científicos, teóricos, metodológicos, que lhe permitem ter essa ação, né? Sobre a realidade
de maneira que você consegue ver além do que está, né, do tácito, sensível. E, num terceiro aspecto, é a escola contribuir num esforço de compreender que o conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, ele sempre se refere à realidade. De maneira que, ao passar pela experiência escolar, ele não só se aproprie de um conhecimento enciclopédico, mas que, ao passar pela escola, ele construa uma compreensão mais aprofundada, né, mais complexa sobre a sua realidade, né? Então, pensamos que é isso. Do ponto de vista da concepção do conhecimento, a pesquisa ela pode contribuir para avançar na construção de uma concepção de conhecimento. A pesquisa ela pode contribuir juntamente com os outros fundamentos teóricos e metodológicos das várias áreas do conhecimento. Ela pode contribuir metodologicamente, né, em dotar esse ser humano de ampliar as capacidades operacionais desse ser humano sobre a realidade, e a pesquisa na escola pode contribuir para um conhecimento mais complexo da realidade da qual ele faz parte e que muitas vezes ele não se dá conta para além da aparência, né? Então, penso que é um pouco nessa direção. Muito bom, Paulo. Eu vou ler aqui, tem algumas questões e comentários aqui no chat. O Exidras dizendo: parabéns, professor Paulo, por fazer literalmente da educação uma ação, uma tarefa política. Usou a realidade dos estudantes como objeto de estudo. Sei que não foi uma tarefa fácil, mas os frutos foram excelentes. Aí, a Kelsey fala assim: Paulo, você pode comentar sobre como o olhar dos sujeitos da escola foi educado para olharem a realidade a partir do trabalho coletivo? Como o olhar dos sujeitos da escola foi educado para olharem a realidade a partir do trabalho coletivo? Afinal, é preciso ter olhos para ver, né? O Orlando falou assim: penso que a formação continuada e a pesquisa acadêmica fortalecem a luta pela educação do campo, porém acredito que é preciso manifestações coletivas massivas diante das instituições públicas de educação e, sobretudo, lutar com o voto nas eleições contra o neoliberalismo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui embaixo. Acho que é isso, Paulo. Acho que não temos mais nenhuma. E aí, a partir disso, a gente vai se encaminhando para concluir o nosso encontro aqui. Beleza. Eu vou responder sobre essa questão do olhar para a realidade com um exemplo. Inclusive, tem uma foto que compartilhei na apresentação, né? Antes de dizer, eu compartilhei a apresentação com Clarice, então ela pode compartilhar, né, com o grupo. E o livro ele foi publicado com a tiragem de 1.000 unidades, né? Foi distribuído principalmente no próprio estado, entre as escolas, entre outras escolas da rede, e distribuímos alguns em outros estados, mas foi produzida uma versão digital, né, em e-book, e também já compartilhamos com Clarice. Acho que Clarice está com esse... Tenho, vou compartilhar. Pronto, que todos podem ter acesso, né? Mas, assim, tem uma foto aí do mapa, né? As estudantes mostrando o mapa do assentamento, né? Como é que aquele mapa foi construído, né? Então, dentro do trabalho do inventário da realidade, uma atividade que foi feita na disciplina de geografia, né, foi construir um mapa do assentamento, né? Como é que esse mapa foi construído, né? Então, trouxeram para a sala de aula, convidaram algumas pessoas mais antigas e conhecedores do assentamento, né?
E a gente começou espalhando, né? Eu participei dessa atividade, espalhando na sala um conjunto, se não me falha a memória, 12 folhas de papel. Aqui a gente chama papel madeira, aquele papel pardo, né? Espalhamos 12 na sala e fizemos a roda, os estudantes, o professor de geografia e alguns homens e mulheres do assentamento que foram convidados, né? E alguns alunos se colocaram para desenhar, né? Aí começamos da escola, né? Pronto, aqui é a escola, né? Aí vamos agora desenhando. Aí foram discutindo, fazendo primeiro traçado das ruas, localizando as comunidades, né? As estradas. Depois fomos localizando. Assim, o interessante é o quanto esse diálogo, aí o diálogo intergeracional, né? Era uma realidade que todos eles conheciam, mas ao desenhar o mapa foram descobrindo coisas que não sabiam, localidades, né? Então foi um trabalhão até colocar isso num desenho, né? Os meninos desenhando e, e o professor de geografia, né? Ele cumpriu um papel importante no sentido de trazer elementos da cartografia, né? De pensar, por exemplo, a referência que a gente utilizar, né, para organizar o mapa, né, a posição do mapa de escala. Então, é, foi aportado conhecimentos da cartografia, né, e a própria organização, porque aí o mapa foi sendo construído por elementos, né? Então, primeiro desenhamos as comunidades e as estradas, depois foram colocando, né, o que tinha de recursos naturais, né, todo o que tinha de açude, de água, de rios, os morros que conheciam, depois fomos colocando a estrutura construída. Então, assim, aí observe, o conhecimento da geografia ele foi fundamental no sentido de contribuir na organização, né, da organização dessa realidade em forma de mapa, né? E, ao mesmo tempo, esse trabalho coletivo, inclusive intergeracional, né? Assim, tinha coisas que a juventude, alguns jovens conheciam mais que outras pessoas, né? Mas o trabalho coletivo, né? O quanto ele foi rico no sentido de conseguir trazer, né? E não trazer só para o desenho, porque a questão não era só fazer um desenho. É como aquele coletivo se apropria, né, de um conhecimento da geografia do seu lugar, né? Tanto no compartilhamento das informações sobre a própria realidade da qual, na qual eles viviam, mas também com o aporte dos conhecimentos da geografia, né? Então, penso que esse exercício, né, é esse exercício que, ao mesmo tempo, provoca as pessoas a perceberem coisas que você não percebe, né? E te dá acesso a ferramentas que permitem organizar os fenômenos da realidade. No caso, a geografia e a cartografia foi o principal recurso que mediou, né, o principal conhecimento científico que mediou essa organização do conhecimento que eles tinham da realidade, né? E que permitiu, ao final, a gente ter depois o mapa foi aí usamos os artistas, né? O mapa foi pintado numa lona. Depois compraram uma lona e transcreveram o mapa. Ainda hoje está lá na associação. O mapa ele é da associação, né? Foi pintado numa lona o mapa do assentamento. E aí eu vou acrescentar um outro elemento. Observe, foi uma atividade importante para conhecer melhor a realidade, para se apropriar de um conhecimento que nos permite conhecer a melhor realidade, no caso, os conhecimentos da geografia, e, ao mesmo tempo, produziu um conhecimento sobre a realidade, que, inclusive, está lá materializado. Ele prestou um serviço ao assentamento. Você também não tinha um mapa. Hoje você faz pelo GPS, né, tal, né? Mas não era, você vai no Google Drive e tira
né? Então, não tinha essa facilidade ainda à época que foi desenhado, né? Então, esse acesso era limitado ainda, não faz tanto tempo, mas havia limites. De modo que o trabalho com o inventário, além do conhecimento, ele tem uma tarefa social. Ele cumpre uma tarefa social, né? Então, ele permitiu produzir uma coisa para o assentamento, que era importante para o assentamento e que não tinha, né? Que era um mapa do assentamento, um mapa bonito, pintadinho lá, no material resistente, né? Então, é isso. Então, quando eu penso que esse exemplo, com esse exemplo, né, eu quero trazer isso. Como é que a pesquisa reeduca, né, para o olhar, né? É justamente, eu acho que esse duplo movimento, o da construção coletiva, né, processo coletivo em torno do conhecimento e da realidade, e o aporte de determinados teorias, determinadas metodologias que permitem organizar a realidade de modo que a gente consegue revelar, né? Ao organizar a realidade, a gente consegue revelar e produzir um conhecimento sobre a realidade. Porque o conhecimento é isso, é, são processos de organização da realidade, né? Então, eu espero ter ajudado a compreender, mas para mim, esta é a ideia, né? Sempre começa a falar com o microfone desligado. Muito bom, Paulo. Como disse a Osane aqui, uma ótima aula. Vamos acionar as nossas reações aqui. E te agradecer sobre isso, sobre essa aula aqui. Já compartilhei aqui, enquanto você falava, para os coordenadores aqui a sua apresentação para compartilhar e que seja material de estudo, que seja mais importante do que a gente ter, ou tão importante quanto a gente ter uma boa aula, um bom momento de parada, de reflexão, que isso provoque, né, Paulo? Acho que isso é importante. É uma horinha aqui para a gente conversar. Não são 4 horas, não são 8 horas. É uma horinha para lançar ideias e recomendar que vocês leiam o livro, recomendar que assistam, talvez juntos, a apresentação, que seja um momento de estudo nas escolas, nas horas da coordenação pedagógica ou dos núcleos onde se organizam nossos professores e professoras do Escola da Terra. Então, acho que aqui o nosso reconhecimento a você pelo tempo que você tirou. Eu vou passar a palavra para o Marcelo fazer um agradecimento oficial aqui pelo nosso grupo. E antes de saírem, por favor, fiquem aqui, abram suas câmeras para a gente fazer uma foto coletiva aqui da nossa aula. Não saiam antes da nossa foto. Alguém vai fazer a foto, não serei eu, mas alguém vai fazer, alguém aqui que sabe fazer. Obrigado, Clarice. Primeiro, Paulo, eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa poder conhecê-lo, né? Eu digo isso em nome do grupo, assim, para nós podemos ler o seu livro, mas ainda não o conhecia pessoalmente. Então, eu gostaria de te agradecer em nome desse coletivo, do Núcleo do Distrito Federal e do Núcleo de Cavalcante, o Núcleo Quilombola. E eu gostaria de agradecer fazendo uma referência a esse sociólogo militante, né, tão importante que inspirou a escola que você trouxe no livro, que foi Florestan Fernandes, né? Ele tinha um lema em uma de suas campanhas que dizia assim: contra a ideia da força, a força das ideias. E vendo o chat, acompanhando o chat, eu vi quantas ideias você trouxe para nós, quantas reflexões. E eu trouxe aqui um pequeno poema, não sou bom em poema, mas eu me arrisquei aqui, a partir da sua fala, um poema em agradecimento a tudo que você nos inspirou, né? Queria dizer assim:
No livro da realidade, onde as teias são tecidas, mãos múltiplas inscrevem lutas, heranças recebidas. Das trincheiras do MST, resistência e princípios emergem. Nas águas da pedagogia socialista, sabedoria converge. A escola, solo fértil da escrita, é onde se planta a semente. Da pesquisa, princípio educativo, brota a essência além da aparência. Na escola, Florestan Fernandes, palco dessa dança, a realidade se desvela em cada folha que avança. Quantas porções da realidade? Da natureza exuberante aos roçados em flor, as colmeias zumbindo, a agricultura com amor. Coletivo é o trabalho, cooperativa é a ação. Movimentos sociais ecoam em busca da transformação. Cultura, comunicação entrelaçam essa trama. Religiosidade e mística também, na alma se inflama. Assim, nesse livro aberto, onde a vida se revela, cada página é poesia, cada palavra é aquarela. Então, eu queria te agradecer, Paulo, pelas suas palavras e por tudo que você nos inspirou hoje. Lindo. Olha Obrigado. que lindo, gente! Não, esse negócio aqui tem saído cada coisa. Depois você receberá este poema aqui. Lindo, lindo, Marcelo. Acho que você fez uma síntese belíssima, né, do nosso encontro de hoje, dessa nossa reflexão, e que fique, sim, como provocações, né? Provocações para a nossa prática, provocações para o nosso estudo. Tenho certeza que tivemos uma noite muito proveitosa. Paulo, deixo para você, se você quiser ainda dizer as palavras finais, aí a gente vai encerrando por aqui. Só mais uma vez agradecer, né? E dizer, leiam, compartilham e escrevam, né? Acho que é importante, a grande mensagem que a gente quer compartilhar com o livro é essa da gente construir as experiências criativas na nossa prática educativa, escrever sobre elas e compartilhar, né? E, sobretudo, que a gente compreenda o inventário como uma tarefa social da escola, né? Além do seu potencial educativo, mas compreender que a escola pode, e o inventário é uma ferramenta para isso, a escola pode cumprir uma tarefa social, né? De ser um lugar de sistematização, né? De socialização da realidade onde ela está inserida, né? Que a gente possa produzir poesias, né? Exposições fotográficas, vídeos, mapas, né? Textos, e que a escola seja um grande museu, não seria, mas a grande galeria, né? A grande biblioteca, a grande galeria da realidade onde ela está inserida. Acho que seria uma grande tarefa social se nós conseguíssemos avançar nessa direção. Então, gratidão e seguimos juntos. Seguimos, Paulo. Um abraço bem grande. Obrigada mais uma vez. Que em outros momentos a gente possa estar presente, né? Você possa estar presente aqui. Muito sucesso aí com a sua tese, com o seu trabalho. Já estamos curiosos para ler essas reflexões. E boa noite para você. Boa noite a todas as pessoas, professores, professoras que estão aqui, a nossa coordenação, Marcelo, que apoiou aqui no chat, né? Enfim, recebendo as pessoas, a Gabi, e todas as coordenadoras e coordenadores dos nossos núcleos, a todos que participaram ativamente para ajudar, mobilizar e a gente ter essa participação bonita que a gente teve aqui essa noite, de mais de 100 pessoas, né? O tempo todo, mais de 100 pessoas assistindo. Voltem sempre, teremos outros. Então, é isso. Ficamos aqui. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer a nossa foto. Alguém vai fazer essa foto e compartilhar depois nos nossos... Olha que coisa linda, gente! Olha Eu vou só, pedir ajuda, amei. Clarice.
para várias pessoas tirarem fotos, porque são 4 páginas aqui. Olha o pessoal de Cavalcante, Olha está o ali na pessoal que foto já está também. lá, a Kelsey e a turma toda, que já está lá, já tá lá para o encontro de amanhã. Amanhã temos o encontro de Cavalcante. Uma turma foi para lá, uma turma ficou aqui. Então é isso. Eu estou Fotos tirando foto aqui. feitas, encontro concluído com sucesso. A Kelsey está fazendo uma selfie ali, com as meninas ali. Um abraço, gente. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Boa noite a Bom todos. final de semana. Bom encontro amanhã em Cavalcante. Tenho certeza de que será. Tchau, gente. Boa noite. Abraço a todos. Interrompendo aqui a gravação.